Facebook, seja bem-vindo a este momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. E como acabamos de cantar, somente a Ele devemos adorar, somente a Ele devemos exaltar. Como diz o profeta Jeremias em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedindo a direção para que o Espírito Santo nos conduza neste momento de louvor, de adoração e também de reflexão da palavra do nosso Deus. Feche os seus olhos e exalte o nome do nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus bondoso, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar juntos com os nossos irmãos aqui no templo e aqueles que nos acompanham, ó Deus, pelas redes sociais. Entramos na Tua presença, ó Deus, para exaltar, para bendizer, para adorar o Teu precioso nome e trazer, ó Deus, à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Somente no Senhor nós devemos esperar. Somente o Senhor pode trazer alegria, somente o Senhor pode trazer paz, somente o Senhor pode trazer renovo aos nossos corações e às nossas mentes nesses dias tão difíceis ao qual nós passamos. Abençoe-nos aqui, ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja que ora, que adora, que Te exalta, que tem levado o Teu Evangelho, ó Deus, que tem levado as boas novas de salvação àqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, ilumina os nossos corações ao lermos a Tua palavra. Fale conosco, fala a nossa mente, fala o nosso coração. Ó Deus, nos ensine, capacita-nos, ó Deus, a sermos adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Abençoe os nossos irmãos em casa, nossos convidados, nossos familiares, que a graça do Senhor possa superabundar sobre a vida de cada um deles neste momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Continue nos abençoando neste momento de louvor e também na reflexão da Tua palavra nesta noite. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Então junte-se a nós, você que está em casa, adore o Senhor, exalte o nome do nosso Deus, porque Ele é digno, porque Ele merece todo louvor e toda a nossa adoração. Vamos adorar com alegria. Esteja louvor. Te
ti te bendirei. Para sempre. Nós possamos estar sempre adorando o nome do Senhor. Bendiremos o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que estamos juntos. Que bom que podemos nos conectar através das redes sociais
Que bom que nós podemos ouvir essas canções agora, ouvi-las mais tarde em casa, ouvir durante a semana. Que bom que nós podemos ouvir a palavra de Deus agora, também podemos ouvi-la mais tarde e também podemos ouvir durante a semana. Que bom que nós podemos ouvir a série do Reverendo Tiago, o Salmo 84, 3 mensagens. Nós podemos ouvir de novo a palavra de Deus que tem sido pregada, que tem sido anunciada, e nós temos crescido na graça, no conhecimento do Senhor. Que bom que você está aí na sua casa, juntamente conosco, adorando o nosso Deus, falando com o Senhor em oração. Então nós suplicamos que ore por nós, ore pela Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, ore pelos nossos projetos missionários. Estamos diante de mais um grande desafio, que é a construção de um novo templo, agora em Rio Claro. Breve estaremos iniciando as obras, então junte-se a nós e ore para que Deus continue fazendo a sua obra, movendo com poder e graça, possamos ver o Evangelho do Senhor Jesus expandindo na nossa região litoral sul do Rio de Janeiro. Amém? Ore também para que os nossos projetos possam retornar. Estamos orando, ainda mantemos as recomendações. Os cultos começam do jeito que estão, sem a escola bíblica dominical, somente com o culto pela manhã. Estamos orando para que em agosto nós retornemos à escola bíblica dominical, a princípio, e os nossos cursos do Ministério Servos em Ação. Então ore por nós para que, correndo tudo de acordo com a vontade do Senhor, possamos retornar com a escola bíblica dominical em agosto, e também os cursos do Ministério Servos em Ação, e também o Ministério Mulher Única, para a glória do nosso Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, creio que já está marcado aí em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Mas vamos ler mais uma vez o versículo 11. No domingo passado nós meditamos no versículo 11 e vamos ler mais uma vez o versículo 11, mas a nossa meditação, reflexão, está aí no versículo 12. O tema é o mesmo, porque é uma continuação, trazendo à memória os grandes feitos de Deus por nós. Esse é o tema da nossa reflexão. Nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, para que, mediante as lembranças de como Deus trabalhou em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, possamos continuar dando glória, continuar louvando, exaltando o nome do Senhor. Então, aí nós vamos relembrar aí estes pontos que nós meditamos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 12, mais uma vez. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oremos mais uma vez, feche seus olhos, suplique ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração, para que Ele fale ao coração daqueles que estão ouvindo esta reflexão e aqueles que também posteriormente estarão ouvindo quando compartilhada por vocês. Obrigado, Senhor, mais uma vez,
por esse momento de culto, de louvor, de adoração ao Senhor, por estas canções, onde traz à nossa mente, nós lembramos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso abrigo. Somente no Senhor nós encontramos paz, somente no Senhor nós encontramos a alegria plena, somente no Senhor nós encontramos realização. Obrigado, Deus, por poder participar deste momento de culto, ó Deus, de ser ativo na adoração, de poder cantar, orar e também ler a Tua Palavra e agora compartilhar este momento de reflexão da Tua Palavra com os meus irmãos aqui, com aqueles que estão em casa, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Fale aos nossos corações, ministra a nossa mente, trate o nosso coração, traga à nossa mente aquilo que nós precisamos lembrar, para que a cada dia, ao acordar e ao deitar, possamos relembrar os grandes feitos do Senhor por nós, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que nós precisamos fazer para glorificar o Teu nome. Continue nos abençoando e nos fortalecendo para a glória do Teu precioso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. No versículo 11, só relembrando rapidamente a nossa meditação, a ênfase do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Éfeso era para que eles lembrassem de algumas coisas importantes. É por isso que no versículo 11 ele diz assim: portanto, lembrai-vos. O que Paulo está pedindo para que eles tragam à mente deles, para que eles lembrem, para que eles não esqueçam aquilo que estava acontecendo? Em primeiro lugar, nós vimos que eles precisavam trazer à memória as suas origens. Aí no versículo 11 ele diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, vocês nasceram gentios, vocês não foram nascidos da linhagem de Abraão, da linhagem de Israel, vocês nasceram fora desta linhagem, vocês eram gentios. Então lembrem da origem de vocês. E trazendo para o nosso contexto, nós precisamos lembrar de onde nós nascemos, da família que nós nascemos e de onde o Senhor nos tirou para a glória dele. Em segundo lugar, eles deveriam lembrar, não poderiam esquecer de como eles eram tratados. No versículo 11, a palavra de Deus diz: vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Eles eram tratados pejorativamente de incircuncisos. Olha, vocês são incircuncisos, vocês não foram circuncidados quando crianças, vocês já são pagãos, vocês não fazem parte do Israel de Deus, vocês não fazem parte do povo de Deus, vocês não fazem parte da igreja, vocês estão de fato afastados, né, de Deus e da linhagem do povo separado de Deus. Então lembre-se disso, lembre-se como vocês eram tratados. E nós pensamos bem nesse ponto, irmãos, porque muitas vezes nós erramos aqui como eleitos, como chamados de Deus, e nós tratamos aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, da nossa denominação, como pessoas estranhas, como pessoas que não têm Deus, como pessoas que precisam se converter, como pessoas que precisam ser batizadas de novo, como pessoas que são pagãs, como pessoas que são incrédulas, e aí começamos a dar títulos a essas pessoas. Nós precisamos aprender com isso. É por isso que ele diz: olha, traga à mente as suas origens, traga a memória de vocês como vocês eram tratados, para que vocês não possam tratar os outros como vocês eram tratados. Em terceiro lugar, e faz parte da nossa reflexão de hoje, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz assim: olha, portanto, lembrai-vos das consequências da vida que vocês levaram. Esse é o terceiro ponto da nossa meditação. Lembrai-vos das consequências da vida que vocês levavam. É isso que ele apresenta aí no versículo de número 12.
É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para aqueles crentes e dizendo também para nós: olha, espiritualmente falando, vocês eram falidos. Vocês estavam falidos espiritualmente. Queridos, é muito fácil esquecer como era a nossa vida antes de Jesus. É fácil esquecer o que nós fazíamos. É fácil esquecer como nós gastávamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, como nós lidávamos com os nossos relacionamentos. Eu tenho um amigo que diz, e ele não está bem firme, mas eu oro pela vida dele. Ele diz assim: olha, quando eu não conhecia Jesus, quando eu estava longe, eu gastava muito mais dinheiro com cigarro, com bebida, dando o meu dinheiro para o diabo do que como eu devolvo os 10% ou o meu dízimo à casa de Deus. É muito fácil esquecer como era a nossa vida antes de ter um encontro com Jesus. Mas o interessante e o que o apóstolo Paulo queria mostrar para aqueles crentes de Éfeso, e o Espírito Santo quer mostrar para nós hoje, é que a palavra de Deus nos mostra, ela traz a nossa memória, ela traz a nossa mente. Claro, se você estuda, se você lê, se você ouve a palavra de Deus, ela traz à sua mente os grandes feitos de Deus por você, o que Deus fez. Ela traz à sua mente as consequências de uma vida longe do caminho, de uma vida longe de Jesus. E Paulo traz então a memória, a mente daqueles irmãos, as consequências da vida deles longe de Jesus, e ele traz também a nossa mente hoje as consequências de uma vida longe do caminho, de uma vida longe de Jesus. Quais são essas consequências, irmãos, que a gente precisa trazer à nossa mente? Que a gente precisa trazer ao nosso coração, porque trazendo à nossa mente o nosso coração, isso vai alegrar o nosso coração e motivar o nosso coração a perseverar, não desanimar, a pagar o preço por ser um servo de Cristo operante, ousado na divulgação, ousado na propagação do Evangelho, da graça de Deus, pelas palavras e pela vida, pelo testemunho. A primeira consequência de uma vida longe do caminho, ele diz aí bem claro, a primeira consequência é: eles estavam sem Cristo. Olha o que diz o versículo 12: naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo usa a palavra Jesus, Iesus. Ele usa a palavra Christos. E aqui é separado do Christos, é separado de Cristo. A palavra Cristo no Antigo Testamento é a palavra ungido, é ungido do Senhor. Aqui tem a mesma conotação da palavra Messias, que também significa ungido. O termo Messias, o termo Cristo, no Antigo Testamento, era usado para os sumos sacerdotes e também era usado para os reis. Mas a ideia pura do Cristo, do ungido, é a ideia de um sacerdote escatológico, é a ideia de um rei escatológico, que viria da parte de Deus para restaurar a comunhão do povo, que viria da parte de Deus para libertar a nação de Israel, libertar o povo de Deus, e que instalaria um novo estado de bênçãos divinas, de bênçãos espirituais. Paulo está dizendo para aqueles crentes que eles deveriam trazer à memória deles que eles estavam separados do ungido de Deus, daquele que fora prometido lá no Antigo Testamento. O Cristo ungido era o fundamento de todas as promessas de esperança. O povo de Israel aguardava ansiosamente um ungido que libertaria aquele povo, que traria bênçãos materiais, bênçãos espirituais à nação de Israel. Todas
as promessas de esperança estavam na pessoa do Cristo, na pessoa do ungido. Os judeus aguardavam, os gentios não aguardavam o ungido Cristo. Os efésios não aguardavam o Cristo, não esperavam o ungido. Eles adoravam a Diana, deusa dos efésios. Então, espiritualmente, eles eram falidos. Eles estavam longe, separados do ungido, do Cristo. Pergunto para nós nesta noite, e nós, queridos, conhecíamos o Cristo ungido de Deus? Estávamos inseridos no reino das bênçãos de Deus? Traga à sua memória, traga à sua mente as consequências da vida antes de você fazer de todo o coração, de toda a sua mente, esse compromisso de servir, esse compromisso de seguir a Jesus, esse compromisso de convidar Jesus para estar no seu coração, convidar Jesus para estar na sua mente, convidar Jesus para ensinar você a ser crente, a ser um discípulo dele. Antes, longe, separado do ungido, espiritualmente falidos. Assim estavam os efésios. Traga a memória, traga a mente. Não esqueça, vocês estavam sem o Cristo, vocês não tinham conhecimento do Cristo, vocês adoravam a Diana e tantos outros deuses. Então a primeira consequência é que eles estavam sem o Cristo, sem o ungido. A segunda consequência de uma vida longe do caminho é que eles estavam separados da comunidade. Olha o que diz aí, versículo 12, sequência: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel aqui é excluído da cidadania em Israel. Quem está fora não tem acesso aos benefícios, não tem acesso às bênçãos. Brian Chappell, comentando essa parte desse versículo, ele diz assim: olha, Deus deu ao Estado, ao seu Estado teocrático, ao seu Estado, a nação de Israel, instruções para a justiça, instruções para a adoração, instruções para a misericórdia, de modo que a graça de Deus, do Todo-Poderoso, do seu caráter, tivesse expressão em toda a vida de Israel, em toda a lei de Israel. Para os gentios, para os efésios, esse tipo de proteção, de cuidado de Deus não estavam disponíveis. Eles não tinham acesso a essa justiça divina, eles não tinham acesso a essa adoração a Deus, eles não tinham acesso às misericórdias do Senhor sobre a vida deles. Eles eram gentios incircuncisos. Não tinham acesso ao templo, não tinham acesso à adoração, e todos aqueles ritos do templo eram estranhos para eles. Eles não tinham acesso à adoração no templo. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Pergunto para nós, para o nosso coração nesta noite: nós, como estávamos? Conhecíamos a comunidade? Estávamos inseridos na comunidade? Estávamos inseridos na comunidade de Deus? Conhecíamos a palavra de Deus? Os ritos do templo faziam sentido para nós? Por que vir ao templo? Por que sentar? Por que cantar? Por que ouvir a leitura da palavra? Por que o batismo com muita água ou com pouca água? Por que a ceia? Por que o pão? Por que o suco? Isso fazia sentido para você? Isso não fazia sentido para muitos de nós. Até mesmo aqueles que nasceram na igreja, chega um momento que eles começam a questionar: por que isso? Esses ritos do templo não faziam
fazia sentido para os efésios. Não fazia sentido para os gentios. Eles estavam separados da comunidade. Essa é uma das consequências de estar longe, fora do caminho. A terceira consequência, seguindo o texto, eles estavam sem conhecimento. Diz aí o versículo 12: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Estranhos às alianças da promessa, estranhos ao pacto, ao acordo de Deus com o seu povo. No acordo de Deus, no pacto de Deus com o seu povo, Deus promete ser o Deus deles, Deus promete a sua amizade, Deus promete a sua presença, Deus promete estar com eles, caminhar com eles, Deus promete se revelar a eles. Os gentios, os efésios, eles eram estranhos as alianças. Estranho aqui é estrangeiro, é não conhecer. É não conhecer a língua, é não conhecer a linguagem, é não conhecer os conceitos da adoração e da vida deles. Ou seja, eles não tinham o conhecimento da graça, da manifestação da graça de Deus sobre o povo. Não tinha o conhecimento da aliança de Deus feita com Adão, feita com Noé, feita com Abraão, feita com Moisés, feita com Davi. Eles não tinham conhecimento da renovação dessa aliança de Deus com Josué, com Esdras, com Neemias e outros. Eles não tinham conhecimento, eles eram estranhos à promessa do pacto, ao concerto de Deus com o seu povo, ao trato de Deus com o seu povo. E foi através desse pacto, dessas alianças de Deus com o povo, que Deus promete enviar o Redentor, que Deus promete enviar o Redentor, o Salvador, o Libertador, o Cristo ungido. E ser estranho aqui, irmãos, as alianças da promessa, significa viver sem intimidade, significa viver sem uma vida social com Deus, com o Eterno, com o Ser Supremo, significa ser estranho e não ter intimidade familiar e nem religiosa. Eles estavam longe desse entendimento, desse conhecimento do concerto de Deus, do pacto de Deus com o seu povo. Pergunta para o seu coração, traga a sua mente, traga a sua memória. Você tinha conhecimento do pacto de Deus com o homem? Você tinha conhecimento que Deus veio à terra e falou com o homem, se revelou ao homem? Você tinha esse conhecimento? Traga a sua memória, traga a sua mente. Certa feita, aqui na igreja de Manacatiba, depois que acabou o culto, uma das pessoas que estavam nos visitando chegou para mim no pátio da igreja e me perguntou assim: pastor, onde está escrito que Deus criou o homem, que Deus criou Adão, que Deus criou Eva? E eu fiquei pensando assim: meu Deus, existem pessoas ainda hoje estranhas às alianças, à promessa de Deus, ao pacto de Deus, ainda não conhece o pacto de Deus, o Deus que se revela ao homem, o Deus que vem, o Deus que se encarna, o Deus que se torna homem, o Deus que vem até nós, o Deus que se relaciona com o ser humano, o Deus que se faz conhecido com o ser humano. Ainda existem pessoas que não têm esse conhecimento, que são estranhos às promessas do pacto de Deus com o homem. Traga a sua memória. Traga a sua memória, traga a sua mente.
Quarta e última consequência: estavam sem esperança e sem Deus. Olha o que diz o versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Eles adoravam o que alguém apresentava. Se alguém apresentasse um Deus novo, eles adoravam. Se uma tempestade passasse, um raio caísse, olha, nós precisamos adorar o Deus trovão, porque o Deus raio, porque ele está furioso. Se alguém criasse uma imagem e colocasse lá, eles começavam a adorar. Para eles, a imagem de Diana tinha vindo de Júpiter. E eles adoravam aquela imagem. Eles tinham vários deuses. Estavam sem esperança e sem o Deus verdadeiro que se revela na palavra de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que os gentios, os efésios, eles não tinham esperança de uma vida sobre a morte. Eles tinham medo da morte. Eles tinham medo de morrer. E pela lógica, irmãos, nós vamos pensar como poderiam ter esperança de uma vida pós-morte, de uma vida melhor, de um descanso após a morte, se eles estavam excluídos da aliança, se eles não tinham conhecimento de um Deus Salvador. Como ter esperança se não conhece o Deus que se revela, o Deus que intervém, o Deus que se faz conhecido através da sua palavra? Como ter esperança nesse mundo se nós não tivéssemos o conhecimento de Deus? Nós também não teríamos esperança diante do caos estabelecido no nosso país e no mundo. É uma pandemia atrás da outra. Recentemente, há alguns anos, a África sofreu com a ebola. Quantas pessoas morreram, pessoas jogadas na rua, caindo. Hoje nós sofremos pelo Covid-19, outros virão. Mas por conhecer o Deus que se revela, por conhecer o Deus que intervém na história, o Deus que tem o controle na história, o Deus que é soberano, isso traz esperança ao nosso coração, isso traz esperança à nossa vida. É exatamente isso que a vida sem o Deus das Escrituras proporciona. Medo e desespero. É por isso que as pessoas estão com medo de morrer. É por isso que as pessoas estão num desespero total, com medo da morte, medo do que vai ser depois de morrer, para onde vai, como será, se estará num lugar melhor, se existe céu ou inferno. É por isso que o desespero tem pegado as pessoas. Muitos, infelizmente, tem vivido num mundo vazio de Deus e repleto de trevas. Infelizmente, porque não conhece o Deus das Escrituras. A vida sem Deus, irmãos, é como viver em um mundo vazio. Postei isso essa semana lá no Facebook. A vida sem Deus é como viver em um mundo vazio. Essa é a vida sem Deus. Cedo ou tarde, as falsas religiões, aqueles que pregam tudo, cedo ou tarde revelam o número expressivo de pessoas iludidas e decepcionadas, vazias, tristes. Os gentios tinham muitos deuses, adoravam muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. E por não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, eles não tinham esperança. É só olhar à nossa volta.
Infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas, pessoas que são batizadas, pessoas que professaram a sua fé em Jesus, andam desesperadas, andam com medo da morte. Irmãos, nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor, preparados para encontrar com o nosso Salvador. O Deus verdadeiro se revela nas Escrituras, o Deus verdadeiro se revela na sua palavra. Então, se você deseja conhecer esse Deus que se revela, você precisa ir para a Escritura, você precisa ir para a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa aceitar a palavra de Deus, a Bíblia. Só assim você vai ter esperança. Só assim o medo vai ser dissipado do seu coração e da sua mente. E não importa a pandemia, não importa a enfermidade, não importa a doença, você vai estar em paz, porque a sua esperança não morre. A sua esperança precisa ser Jesus, o Cristo ungido. Posso morrer hoje tranquilamente. Eu vou morrer em paz, porque eu sei que eu vou descansar nos braços do Pai. Eu vou voltar, porque eu sei que o Pai está de braços abertos, esperando o Filho voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa esperança que eu quero que você tenha. Muitos dos que aqui estão e daqueles que estão em casa estão com medo do que vai ser, estão com medo de morrer, estão desesperados. Quem tem Deus tem esperança, porque o Deus da Bíblia é o Deus soberano que governa a história, que governa as nossas vidas, que tem o controle de tudo que acontece nesse planeta. Traga a memória, lembrai-vos, traga a memória os grandes feitos de Deus por você. Você estava sem esperança, você estava sem Deus. O que Paulo queria mostrar para aqueles crentes, o que o Espírito Santo de Deus quer mostrar para nós nesta noite, queridos, é que as consequências da nossa vida antes eram devastadoras. Espiritualmente nós estamos falidos. Ser chamado de gentil, ser chamado de incircunciso, ser chamado de incrédulo não é nada do que eles põem aí no versículo de número 12. Ser chamado de incrédulo não é nada. Ser chamado de sorveteriano não é nada. Nada. Essas consequências de alguém que está longe do caminho são devastadoras. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Vocês não conheciam o ungido, não conheciam o Messias prometido, o verdadeiro libertador, o verdadeiro Salvador. Vocês não tinham contato com eles. Naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês estavam longe da comunidade. Vocês não estavam unidos na família de Deus, na casa de Deus. Naquele tempo, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Vocês não tinham conhecimento do pacto de Deus. Vocês não tinham conhecimento que Deus fez um pacto com Adão, que Deus fez um pacto com Noé, que Deus fez um pacto com Abraão, que Deus fez um pacto com Moisés, que Deus fez um pacto com Davi, que Deus renovou este pacto por causa da incredulidade, do afastamento do homem, renovou com Josué, renovou com Esdras, renovou com Neemias. Vocês não tinham conhecimento. Naquele tempo, vocês não tinham esperança, e vocês não tinham Deus no mundo. Vocês achavam que tinham Deus, vocês adoravam tantos deuses, mas vocês não tinham conhecimento do Deus Pai, do Deus soberano, do Deus que governa a história, do Deus que tem o domínio sobre todas as coisas.
Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Traga à sua mente, traga ao seu coração, traga ao seu pensamento, ao seu coração, como era a sua vida antes de você conhecer o caminho, antes de você conhecer o Senhor Jesus. Com toda certeza, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar vai mudar, irmãos. A mensagem não acaba aqui, então aguarde o próximo capítulo, né? Aguarde a próxima reflexão, porque Paulo vai apresentar, então, a partir do versículo 13, o agora. Ele mostra o antes. Olha, trago à memória, antes vocês eram chamados, antes vocês eram assim, antes vocês estavam nessa situação, mas agora, se eu estiver vivo até lá, não tiver voltado para a casa do Pai, a gente estará aqui juntos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Não precisa fazer essa cara. Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que aplique essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente como era a sua vida antes de conhecer o caminho, como era a sua vida antes de Jesus, antes de ter o contato com a palavra de Deus, com a verdade, com a revelação de Deus para a sua vida, para o seu coração. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus continue te fortalecendo. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, para que Deus continue derramando graça aí na sua vida e você continue firme nos caminhos do Senhor. Não desanime, persevere adorando, buscando a presença de Deus e também orando por nós. Você que não é da Igreja Presbiteriana de Mangaratiba e nos acompanha, Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça. Receba o nosso abraço, receba o abraço da Igreja Presbiteriana de Mangaratiba. Quando puder, venha nos visitar. Se você é de outras regiões, eu sei que existem pessoas aí lá do Espírito Santo. Há uma amiga minha lá da Austrália que tem participado dos cultos também. Eu quero agradecer a ela. Ela também nos abençoou com alguns recursos para comprarmos cestas básicas este mês. Deus abençoe Juliana, seu esposo, aí na Austrália. Deus possa fortalecer os seus projetos. Estamos orando pela sua prova aí do inglês, para que você possa permanecer aí mais algum tempo. E os demais, Deus abençoe também. Vamos orar pelos nossos, pelos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Vamos orar pela família deles. Vamos orar pelos nossos amigos. Feche seus olhos e ore por esses irmãos. Obrigado, Deus, por este momento, pelo culto, pela palavra, pelos louvores. Obrigado, Deus, pelos irmãos que nos acompanharam pela internet. Derrama a tua graça sobre a vida deles, fortalece os passos, toma cada um deles em seus braços, ó Deus. Guarde, ó Deus, cada um deles, onde eles estão, perto ou longe, que eles possam receber o nosso abraço, o nosso carinho. Abençoe a família, os projetos, os sonhos. Ó Deus, tome em tuas mãos cada um dos teus servos que tem participado do culto e também tem abençoado a casa do Senhor. Abençoe o casamento, abençoe, ó Deus, o trabalho, abençoe, ó Deus, os sonhos de cada um deles, que eles vejam nos mínimos detalhes, Deus, a mão poderosa do Senhor conduzindo os seus sonhos, os seus projetos. Abençoe cada família desta igreja que tem participado dos cultos online, que a tua graça possa superabundar na vida de cada um deles. Nós oramos pela vida deles, ó Deus, ficamos no teu favor e a tua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos juntos na quarta-feira, às 19 horas, e também no próximo domingo, às 9 da manhã e também às 19 horas. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus familiares, para que outros possam também ouvir a palavra do Senhor
e você possa também ser um discípulo que propaga as boas novas de salvação. Nós nos despedimos daqueles que nos acompanham pela rede social. Deus abençoe, uma boa noite. Amém, queridos?